Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Nós que somos filhos e filhas deste Deus maravilhoso, deste Deus rico em misericórdia. É a Ele que louvamos, é a Ele que bendizemos, é a Ele que confiamos nossa vida, nossas famílias, tudo que somos, tudo que temos. E sobretudo pedimos ao Pai das misericórdias que abençoe os enfermos, irmãos e irmãs que estão enfrentando tantas enfermidades, particularmente nesse tempo de pandemia, com tantas dificuldades que enfrentamos. Pedimos ao Pai das misericórdias que nos abençoe com a bênção da saúde, de modo que saudáveis, curados de nossas enfermidades, possamos melhor servir e amar a Deus, servindo e amando os nossos semelhantes. Hoje, a Igreja celebra a memória de São Benedito o Negro. É uma memória facultativa, mas uma memória importante. São Benedito o Negro. Ele foi franciscano. Ele não se tornou sacerdote, ele foi simplesmente um irmão religioso, mas, como religioso, viveu com fidelidade o carisma franciscano. Ontem foi dia 4 de outubro, nós recordamos São Francisco de Assis, mesmo sabendo que ontem, por ter sido domingo, nós celebramos o 27º domingo do tempo comum. E hoje nós celebramos um fruto deste carisma, que é o carisma franciscano. São Benedito o Negro foi um homem íntegro na busca da vocação, da realização da vocação à santidade, um servidor, é um santo muito popular. Ele inclusive se tornou superior na sua casa religiosa, foi superior. Por quê? Os irmãos franciscanos reconheceram em São Benedito um homem íntegro, na vivência do carisma franciscano, mas uma integridade que dava a São Benedito disponibilidade contínua para servir os irmãos. Inclusive, foi cozinheiro, trabalhava também na cozinha, procurava dar assistência aos pobres que batiam nas portas do convento franciscano. Portanto, um homem que certamente tem muito a nos ensinar nesta vida de testemunho da fé, serviço de amor aos irmãos e irmãs, principalmente serviço aos mais necessitados. Para que nós possamos também assumir com mais entusiasmo nosso chamado à santidade, assim como assumiu São Benedito o Negro, vamos meditar a palavra de Deus no Evangelho do dia de hoje, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Lucas 10, de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim o fez São Benedito. Ele fez a mesma coisa. Movido pela graça de Deus e inspirado no carisma franciscano, São Benedito compadeceu-se de seus irmãos e irmãs, compadeceu-se dos empobrecidos e por isso se santificou por uma vida de caridade, por uma vida de amor. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor. E é interessante colocar em relevo o fato de que Benedito era um homem negro. Infelizmente, ainda vivemos no Brasil e em tantos lugares do mundo essa situação de discriminação racial. Não só em relação aos negros, mas em relação a tantas pessoas. E nós pedimos a intercessão de São Benedito para superar essas discriminações que são fruto do pecado, discriminações que são fruto de um coração orgulhoso, de um coração mesquinho. E para isso, nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê um coração como o coração de Jesus, um coração que se compadece das fraquezas dos irmãos e irmãs, um coração que queira, no amor, ajudar, que queira verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos ensina no Evangelho, e que, portanto, queira amar a Deus no amor ao próximo, se aproximando das pessoas que precisam ajuda. Essa é a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Por isso, irmãos e irmãs, rezemos a oração ao Pai das Misericórdias e peçamos a bênção de Deus para viver sempre segundo a sua santa vontade. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhe este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Nós os suplicamos, ó Pai das misericórdias, abençoai esses objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai, sobretudo, esta água, infundindo-lhe o Espírito Santo para que ela nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E pela intercessão de São Benedito o Negro, sobre todos vós, irmãos e irmãs, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.